Olá, pessoal! Hoje eu tô muito feliz, estou empolgado aqui que um querido amigo e psicólogo aceitou o convite. Comecei um pouquinho antes que eu vou apanhar aqui aprendendo como convidá-lo para participar, tá? Então me esperem aí que eu vou aprender, só um pouquinho. Nereu, eu tô aqui, eu já te vi que você entrou. Ah, Oi, bom bom dia. dia! Pera aí, Nereu, deixa eu ajustar aqui. Quando você entrou, minha câmera ficou mais baixa. Pronto. Você me vê, Nereu? Sim, tô vendo, tô ajustando aqui. Então, quando você estiver pronto. Gente, enquanto isso eu vou falando, bom dia, bem-vindo aqui que estão participando aqui conosco, ou que forem assistir depois. Aqueles que já me conhecem, eu sou Alexandre, sou médico de Brasília, gastroenterologista, e trouxe esse projeto Intera justamente para a gente aprender um pouco mais como aliar as nossas práticas já convencionais de medicina, psicologia, áreas já bem acadêmicas, sustentadas pela ciência, com algo que não é novo, já é antigo, na verdade, bastante antigo, mas que hoje a saúde sente necessidade de olhar para o ser humano de forma mais ampla, mais profunda. Então, as terapias integrativas nos ajudam a trazer esse olhar. E hoje eu trouxe meu amigo, estudante que devassa aí a terapia de biodecodificação comigo, a gente estuda bastante junto. Eu tenho o prazer de trazê-lo aqui, psicólogo, vou deixar ele se apresentar um pouquinho. Fala um pouquinho aí, Nereu. Opa, bom dia. Meu nome é Nereu. Eu moro aqui em Palmas, aqui no Tocantins, e sou psicólogo clínico. E a minha primeiro trabalho que eu comecei a fazer foi da abordagem da linha cognitiva comportamental. Aí eu fui indo para outros caminhos, aí conheci Jung, aí trabalhei a parte psicossomática, a parte de dependentes, abusos e compulsões. Aí encontrei as constelações familiares, onde me identifiquei muito, e agora com a biodecodificação. É aí que a gente estuda, nós estudamos juntos, e aí? E esse assunto, quando a gente fala de mortos, é um assunto bem abrangente, mas ainda tem muitos preconceitos ainda. E o que a gente vê aqui hoje é para tirar um pouco esses preconceitos. E aí que a gente possa ser útil. Aqui eu estou botando aqui a minha cara a tapa aqui para ser útil. Aquele que vão nos assistir agora e aquele que vão nos assistir depois de gravar a live. E eu Nereu, eu também, já é queria um dizer que prazer você é imenso, famoso, viu? e é um prazer imenso estar com você. Pois Você é. é um cara, apesar de ser médico, mas é muito estudioso, gosta muito de estudar. É um excelente aluno. Que esse estudo nosso é contínuo, né? Não para, né? Isso aí. E eu tô dizendo que você já é muito famoso, viu? Minhas lives, ó, tem quatro geralmente, já tem 15 aqui, tá bombando com o Nereu aqui. Muito bom. Nada, aqui não tem isso, não. Lógico, eu já fiz várias lives e tudo, mas tudo sempre mais na linha das constelações familiares. Essa é a primeira que estou falando sobre isso. Então, eu convidei o Nereu, tive o prazer dele aceitar o convite quando eu fiz o módulo do curso Deixando de Carregar o Morto, né? Que é um módulo
é um curso à parte pelo professor Gutberto, que é um dos professores nossos da terapia de biodecodificação. Eu saí com muitas dúvidas de como aplicar isso na vida prática do meu consultório, né? A gente já tem esse olhar nas constelações, uma leitura um pouco diferente, mas que no fim fala sobre a mesma coisa. E o Nereu foi me esclarecendo pontos que eu achei muito bacana na visão dele, na experiência dele, na visão dele como psicólogo. Então, Nereu, eu queria escutar um pouquinho de você. Como falar de morto dentro de um set terapêutico? Olha, a primeira formação que eu tive, é, já há um bom tempo, foi a terapia de vidas passadas. E foi uma quebra para mim aquilo lá, porque viver aquilo lá, para mim, foi super interessante. Inclusive, tem até um livro que eu vou recomendar, que é esse livro aqui, As Várias Vidas da Alma. Quem quer depois ler o livro, conhecer o livro, é bem interessante. Ele é um Quem é o autor? guiano, é o Roger, ele morreu há pouco tempo, tá? Aí eu posso, depois a gente passa aí no link, é um livro super interessante. E foi o primeiro contato que eu tive com isso. Então ele me ajudou muito. Aí quando eu fizemos aqueles módulos com o Gutenberg, aí isso me ajudou mais ainda aquilo que eu já tinha visto anteriormente. Então, como eu sou um guiano também, eu uso a prática, aqueles que são mais abertos podem saber que aquilo ali porque depende da crença também do indivíduo. Se você lá no consultório falar que é um morto, como é que eu, como psicólogo, falar de morto dentro do consultório? Vai dizer que é uma sessão espírita, né? Não é uma Sim. psicologia. Então a gente tem que ser muito sutil para um tipo de trabalho. E uma coisa que é interessante que eu trago do Jung é a imaginação ativa. Então, se ele acreditar que dali foi uma vida passada, que foi uma imaginação ativa, isso vai depender da crença dele. Aí eu deixava para ele, na hora que viveu aquilo, o que ele achava que aquilo era para ele. E aqueles que não tinham crença eram uma imaginação ativa. Então, e quando eu percebi também, quando a gente fecha algo, isso é isso, fecha todas as outras possibilidades. Então, a forma que eu deixava é para o cliente perceber o que era aquilo que ele tinha experienciado comigo. E aí ele vai dar em cima da crença dele. E aí isso me ajudou. Para eu não fechar uma coisa com isso. Logo, o curso fechava como aquilo, mas eu sempre ampliando as coisas, não em cima daquilo da crença do cliente. E você, agora, na sua experiência, como é para você o seu consultório? Que é muito importante. Um médico trabalhar com isso é mais difícil ainda. O psicólogo é ainda mais aberto. E o médico? Como é isso para você? Eu acho que o começo eu me permiti ser um pouco louco. Me liberar a loucura dentro de mim, né? Sair dos nossos, talvez rótulos, talvez das nossas rigidezes, que eu acho que isso tem me ensinado que, exatamente como você falou, quando a gente traz rótulos, conceitos já fixos, a gente não tem abertura para mais nada, né? E talvez desmembrar e sair do título, né? Sair do nome, né? Então, tá, eu deparo com um paciente que ele tenha uma crença religiosa, e talvez ele seja até ateu, e falar de de vidas passadas, isso não vai fazer sentido para ele. E o importante ali é eu estar em conexão com aquela pessoa, né? E isso a terapia de biodecodificação trouxe algo muito importante para mim, que é essa fala que a gente entra no contato com o inconsciente, né, Nereu? Que ele Uhum. lembra para gente que o outro é a gente nessa vivência, nessa experiência do inconsciente, né? O tempo não existe, tudo é agora. Então a gente resgata memórias lá do passado, seja dessa vida ou não, se outra vida existe ou não. O fato é que a gente está vivendo ela hoje e ela nos causa sofrimento, né? E muitas vezes vem arquétipos, vem simbologias
vem coisas fantasiosas, mas o que importa? Importa que aquela imagem está trazendo algo para a pessoa e a gente pode resgatar isso dela, né? Eu Eu achei tive... interessante. Vá, pode Fala. falar. Não? Não, Vamos lá. o que eu achei interessante aí, quando você fala que o externo não existe, que tudo somos nós. Quer dizer, tudo que eu vejo lá fora, eu tenho que apontar para mim. E a gente tem a mania de acusar, né? Apontar para o outro. E a gente tem que levar, apontar para a gente. E outra coisa que eu achei interessante aí da sua fala, quando você não, que eu tinha falado aí, de não fechar nada, pegar aquele como símbolo, e o que importa é o resultado para o cliente, não é? Se aquilo ali para ele foi isso, aquilo, isso importa. O que aquilo ajudou ele? Isso que eu achei interessante. Eu tive, até comentei com você, né? Eu queria compartilhar. Eu tive uma experiência muito rica semana passada de uma paciente que veio ao meu consultório. Ela me procurou com uma ajuda médica sobre um problema de vômitos. Ela tem vômitos quase diários e ela vem perdendo peso, com muitas internações. Então, ela tem um diabetes, que é um diabetes desde a infância, que a gente chama de diabetes tipo 1, é uma doença autoimune. E dentro dessa diabetes, quando muito avançada, ele começa a cometer os nervos, e uma das consequências que pode dar é uma paralisia da inervação do estômago. Então, o estômago, a comida vem e ela não consegue levar a comida para o intestino. Então, o que a gente chama de gastroparesia, né? É uma paralisia do estômago. E aí eu ofereci para ela, junto com o tratamento médico, a possibilidade da gente fazer essas terapias para ver o quanto da questão emocional poderia ser liberada e ajudá-la, né? E aí nessa última sessão que a gente teve, me pegou de surpresa, porque eu nem tinha parado para pensar. Eu via ela muito em contato com o medo, que eu queria até depois que você comentasse um pouco comigo, e uma dificuldade dela de contato com as emoções. Então eu levei ela para um palco de um teatro, né? Onde ela poderia, de uma forma distanciada, o que a gente chama de dissociada, conversar sobre as emoções dela e trazer toda a simbologia que aquela emoção trouxesse, né? E aí o palco não vinha nada, não tinha ninguém naquele palco. Ela chamou a família toda para o anfiteatro e eu falei, mas aí, o palco da sua vida não tem nada a apresentar? E aí eu senti aquela paralisia mesmo, aquela algo bloqueado que não caminhava. Aí foi quando ela me trouxe no corpo uma sensação de frio. Frios nas mãos, um peso nos ombros, nos braços, a sensação de a perna tão leve que quase inexistia. E começou a vir um enjoo. Aí eu falei, aí tem um morto. E aí eu pensei, como conversar de um morto agora, no meio de uma sessão? Eu não preparei ela para isso, eu não sei quais são as crenças. E aí eu botei assim, então vamos lá. Todas as sensações, esse enjoo, bota ela no palco. Se fosse uma pessoa, quem essa pessoa seria? Aí ela trouxe. Olha, eu acho que é uma pessoa de mais ou menos 53 anos, de mais ou menos 1,65 m. Ela é loira, tem um cabelo curto, liso e um vestido preto que vai até o joelho. Ou seja, ela não estava vendo nada até então e ela veio a descrição completa dessa pessoa. E aí foi fantástico, porque ela foi contando a história daquela pessoa e aí foi quando ela conseguiu entrar no sentir daquilo, porque aquilo estava fazendo sentido para ela, independente se aquilo lá era um encosto, né, que alguns dizem, se aquilo era uma vida dela passada, se aquilo era um antepassado que estava com ela, enfim. O que importa é que ela entrou em conexão com aquela imagem e aquilo pôde ser finalmente compartilhado, sabe? Então achei muito rico. E aí eu queria que você me comentasse um pouco sobre isso, as suas experiências da morte, do medo, né? É, quando você colocou a que eu achei interessante para você, é que você não falou de morte para ela e foi na prática daquilo que ela precisava, né? E ela não saiu dizendo lá que fez uma terapia e que conversou com o morto. Ela conversou com a imagem. E agora, dentro da crença dela, ela vai dizer que aquele ali era um morto ou não. E se para ela resolveu, o importante é o que resolveu. Se era um morto ou não, pouco importa isso.
Tá, mas Exatamente. uma característica legal que você colocou aí, também que é importante dos ouvintes que estão nos assistindo, qual é uma das características que está se carregando um morto, né? Quando Isso. você fala que as mãos frias, os pés frios, né? É uma paralisia, né? Que são um dos sintomas que a gente está carregando um morto. Se a gente tem essas sensações ao dormir, se a gente dorme com as mãos, né? Como se fosse de um morto, e se nós usamos roupas, temos hábito de usar roupas pretas, né? Ou branca, né? E tudo isso vai mostrando se a gente está carregando ou não o morto. Daquilo que a gente veste, como a gente dorme, quais as sensações que a gente tem no corpo naturalmente do dia a dia. Isso vai nos mostrando algo. E tem algumas doenças que são muito características, como as doenças psiquiátricas, as doenças cerebrais, também pode levar para isso. Agora, gente, tudo é uma hipótese. E a gente vai para o set terapêutico para conferir essa hipótese. Não fechar nada. Aqui nós não estamos fechando nada. Que eu gostei Nenhum da diagnóstico, né, Nereu? eu gostei da privatização foi exatamente isso, né? Não se fecha nada, tudo é hipótese. Vamos testar, vamos ver isso. Tudo talvez, pode ser, não é isso? Isso que eu gostei. Foi como eu falei anteriormente, fechar a coisa e dizer que aquilo é fechar para um universo ainda na frente. Agora, o que mais me procura no consultório são mães que perderam seus filhos. Não só as mães que perderam seus filhos, tipo, a mulher está grávida, tem um aborto espontâneo. Ou então os abortos provocados. Eu tenho uma procura muito grande. E essas mães muitas vezes querem engravidar novamente. Eu tenho, assim, um chama assim para isso. E o que é que eu faço na minha prática? Eu mando primeiro, eu não conhecia antes a bioetificação, que eu já entrava logo na hora, mas com a bioetificação mudou muito pouco o meu atendimento. Porque antes eu mandava a cliente fazer uma carta, ela fazia essa carta para para o filho dela, o aborto, e depois ela fazia essa carta e eu mandava fazer essa carta no presente, no aqui e agora, no verbo no presente e tudo no presente, como se ela estivesse vivendo aquela experiência naquele momento. E aí a gente lê essa carta no consultório. E aí é onde vem as emoções, aí vem as sensações, tudo a sujeira dentro do corpo. Aí eu dava aquele finalzinho também com ela, dela botar tudo para fora, tudo que tá dentro, botar para fora e tudo, tá. E o resultado diz que logo depois essa mulher está grávida novamente. E isso que eu achei interessante do trabalho. E aí eu comecei a fazer, também as mães, também tem uma procura grande também, as mães que perderam seus filhos. Por exemplo, a mãe perde um filho de acidente, um único filho, às vezes. Então, esse trabalho com esse filho morto, ressignificar essa morte, para mim também ajuda bastante isso. É como se a gente falou aí, que onde não há um luto, o luto não foi expressado, esse luto fica. Ele precisa desse luto, ele precisa ser expressado para ele poder ir. E aquilo que fica, vai ficar com os vivos. Qual é a tua experiência em relação a isso? Essa coisa de que o morto fica, se o luto não é expressado. E essa Nereu, é coisa muito da bacana. doença, aqui, esses sintomas aí, como você avalia como médico. E na hora que É você muito está atendendo, bacana. lá tem um sintoma e eu diz, poxa, será que essa pessoa está com morto dentro dela? Ela está carregando alguém? Como é que é isso para você? É muito bacana você falar sobre isso, que é o que eu hoje acordei pensando sobre o nosso bate-papo, sabe? A Iraci está dizendo aqui, vixe, ainda carrego muitos mortos, viu? Adoro o preto, aí dá uma risadinha. Mas é isso, a morte, de alguma forma, ela nos atrai, né? De alguma forma, ela chama a gente a atenção, mesmo que seja para não falar do assunto. E a questão é, esse luto que você falou, possivelmente ele é muito importante para a gente, né?
E possivelmente não é um luto somente de pessoas. As pessoas, elas trazem uma simbologia para a gente. De quem elas foram, quais são as referências que elas trouxeram para a gente. Algumas referências são referências ruins, de experiências que a gente teve negativas com aquela pessoa. Outras são referências muito boas, pessoas que nos trouxeram uma ideia de força, de acolhimento, uma ideia de ideais de quem eu queria ser. Enquanto eles se tornam referências, eles não introjetam dentro da gente. Eles se tornam ainda distantes da gente. Eu acredito muito que o luto é quando a gente permite essa simbologia, esse ideal morrer para que ele viva dentro da gente. Então, é a morte e o renascimento mesmo, né? Quanto mais a gente cria conceitos de coisas fechadas, elas se tornam cada vez mais só aqui, alojadas aqui, a gente aloja muita coisa aqui, né? E ela cada vez menos entra em contato com o nosso corpo, com as nossas emoções. E aí realmente elas se tornam algo muito distante, inacessível. Ou algo às vezes até perigoso, porque às vezes pode ser algo que vai se transformando em tão grande que ela distancia da gente. Quando a gente permite essa imagem morrer, a imagem do ideal do meu pai, a imagem do ideal da minha mãe, a imagem do ideal de mim mesmo, quem eu queria ser e eu não consigo ser, para entrar em conexão com esse sentir nosso, aí sim, eu acredito que a terra, o humus vai lá, começa a adubar e aí sim, a gente começa a sentir. E tudo que sente faz sentido para a gente. Então ele se aproxima da gente. Ele fica perto da gente. Então eu sou fascinado também, Iraci, por esse tema de morte e de morto, justamente por isso. Porque eu vejo que dentro de mim tem muito apego. Apego de quem eu queria ser, apego de que eu poderia fazer. E isso tudo eu preciso deixar morrer a cada dia dentro de mim para eu poder ter abertura a um novo. E esse novo ele é incerto mesmo. Eu só consigo dizer ele a partir do momento que eu estou sentindo ele, não a partir do momento que eu estou pensando. Então É, quando, Pode falar. porque quando tu está falando desse medo, né, e o medo que até que você apresentou a live, né, foi que eu achei super interessante, quando você fala do medo afastando-se do amor. Então, o medo e a dor da separação nos afasta do amor. E quando a gente, porque o amor, ele não é físico, o amor como se diz, a nossa essência não é o físico, a nossa essência é o amor. Então, também trazendo uma experiência também de consultório, por exemplo, a mãe que perde o seu filho e às vezes tem dificuldade do luto perante aquele filho, a gente tem que buscar um outro que não foi despedido ainda. Então, a gente, no processo da análise, vai perguntando para ela, ou então a gente já, com a identificação, não, a gente já fecha os olhos, já pergunta para ela, isso me ajudou, e qual é o morto ainda que ela precisa se vivenciar do luto. E aí, quando ela vivencia esse luto anterior, que às vezes pode ser do pai, da mãe ou do avô, o luto que não foi vivido, e ela expressa esse luto ali no set terapêutico, aí ela consegue viver o luto do filho e se despedir do filho, e deixar que o filho vá. E que o amor vai ficar entre eles, que a árvore genealógica está dentro de cada um, vivos e mortos, né? Elas continuam presentes da gente. E o que faz isso é o amor que nós temos por cada um deles. Eu gostaria que tu falasse um pouco mais sobre esse amor aí. Nereu, eu vou pegar até a fala disso com a pergunta que vem da Flávia aqui, ó. O que acontece com as pessoas que se negam a viver ou querem se proteger desse luto, né? Que eu acho que tem a ver com a sua pergunta, né? Nereu, o que eu vejo imagina um bando de mortos nas minhas costas. Pessoas que eu não quero me despedir, que é muito difícil, porque eu tive um apego de amor, de vínculo muito grande, ou pessoas que eu julgo que me fizeram muito mal e eu não aceito aquela pessoa dentro de mim, elas continuam vivas, né? Vivas ali, carregando, eu vou carregando cada uma dessas pessoas dentro de mim.
Então, eu acredito que cada vez mais que eu faço isso, eu vou perdendo a minha própria identidade, quem eu sou, qual é a minha essência, porque eu fico vivendo em função disso. Vivendo em função daquele que me fez mal, numa posição de vítima, fico vivendo em função daquele desejar de que aquela pessoa que eu gosto estivesse perto de mim, fico querendo o colo da minha mãe, o aconchego do meu pai, a segurança que aquele pai me trouxe, e cada vez menos eu vou vivendo a minha própria vida, né? Então eu acredito que nesse olhar, o amor é aquele que liberta, é aquele que permite o fluxo vir de novo, né? Afinal, quando a gente olha num olhar mais amplo, como as constelações trazem para a gente sobre a vida, o que é a vida? A vida não sou eu, não sou você. A vida é algo muito mais amplo que amplia e abarca todos os seres. Não só seres humanos, mas todos os seres. E quando todos esses seres podem habitar dentro de mim, ou seja, quando eles têm a permissão de serem quem eles são, é quando eu me permito ser quem eu sou. É quando eu diminuo o julgamento sobre mim, sobre as exigências sobre mim, sobre as minhas imperfeições, sobre os meus medos de cometer erros, né? Sobre a minha necessidade de ser sempre o bonzinho, de estar sempre acertando. E eu permito isso tudo morrer dentro de mim, porque eu olho para a perfeição da vida e vejo, cada um é diferente. Cada ser tem a sua função, cada ser tem seu destino. E cada um expressa aquilo que é em essência. E quando eu começo a permitir isso, ou seja, fazer esse luto, permitindo esse amor vir com essa aceitação e com essa permissão, e talvez, como a professora Elza Carvalho das constelações falam, com a concordância das coisas como foram, aí sim, talvez eu sinta no meu corpo esse fluxo voltar a circular dentro de mim. Como os vasos circulam vindo do nosso coração, que é a referência do nosso lar. E a gente permite esses laços virem, né? Dessa simbologia dos laços da família, sem nenhuma obstrução. Esse é bom, esse é ruim. Esse serve e esse eu tenho que jogar fora. Não, estão todos aí, todos os vasos. Desde os capilares aos maiores vasos. Todos estão aqui pertencendo. Então, eu acredito muito que o amor é isso, é essa integração e essa viver talvez em plenitude. Ok, agora sim, gera muita dúvida às vezes das pessoas das leis universais, quando a gente fala dessa linha em relação aos mortos, né? Que nem o morto ele tem o direito de ficar com o vivo, de assumir usar o corpo, como a gente fala, acoplado, né, no indivíduo e tal. E o indivíduo tem que estar. Tem, e a pessoa, para estar na Terra, ele tem que estar com um corpo físico. Se ele não tem esse corpo físico e tal. E agora eu pergunto assim para você, assim, eu vou falar um pouco, eu gostaria que você também desse a continuidade disso. Dessas duas leis universais, que eu tenho um livre-arbítrio nesse sentido, que nenhum corpo pode segurar em mim e vice-versa. E também, para eu estar aqui, eu tenho que ter um corpo físico. E é para a gente ter, que é um tema um pouco polêmico, mas ao mesmo tempo eu acho que é interessante aqui nessa live. Não sei nem se vai dar tempo para isso. Quanto tempo nós temos aí? Deixa eu ver aqui. Temos 5 minutinhos, mas aqui não tem um horário Pois fixo, é, não. Se extrapolar exatamente. um pouco, tá ótimo. Tem, sim, que quando está carregando o morto, o vivo está carregando o morto. Quando ele está carregando o morto, é muito significativo a gente ter que liberar esse morto. Se ele está, por que ele está? A gente tem que saber a história dele, o que houve que ele está segurando. Ele sabe que está morto, a gente falar isso para ele. Ele sabe que está morto. Ele sabe qual é um segredo que ele quer revelar, alguma coisa que houve antes dele morrer. Ele deixou alguém sozinho, desamparado. Qual é o motivo? A gente tem que saber dessa história daquele que está nos segurando, que está conosco, para poder liberar.
Se a gente não consegue fazer isso, ele vai continuar. Então, é fazer tipo a terapia com o morto. E como fazer uma terapia? Fazer uma imaginação ativa dentro da crença do indivíduo, que ele vai entrar naquele universo dele e para se liberar daquela história, para poder o morto se liberar do corpo do vivo, para que o morto, perante todo o seu clã, o clã do pai dele, da mãe dele, com todos os testemunhos, poder ir em paz para o lugar onde deve ir. Gostaria também que você ampliasse isso aí um pouco. E o Nereu, direito que a gente tem de estar aqui na Terra. eu vou responder de uma forma desviando um pouco das nossas crenças, porque às vezes quando a gente depara sobre livre-arbítrio, corpo físico, talvez a gente vai deparar até sobre conceitos de crenças religiosas, conceitos políticos, nosso intuito não é esse, né? Não é isso. Quando eu digo por experiência própria, quando eu estava na formação das constelações, e eu fui vendo a minha relação parental com meu pai, com minha mãe, e esse meu movimento de buscar o céu, né? Então, o que seria buscar o céu? Eu estava o tempo todo ali no mundo das ideias, querendo fazer várias coisas, ativo o tempo todo, disponível para tudo, e isso foi me gerando uma ansiedade. Teve um momento realmente que eu adoeci sobre ansiedade, insônia. E aí tem uma frase que foi muito forte quando um dos professores diz assim: mas para você alcançar o céu, primeiro você tem que encarnar. Então é isso, quando você toma para a Terra, toma para seu corpo físico, toma para essa biologia que te ancora, que não fica só no nível dos pensamentos, onde muitas vezes esses pensamentos podem ser virtuais, inclusive outras dimensões, outros planos, e não esse plano do aqui e agora e do presente. E você volta para esse corpo que é concreto, que te traz presença, porque você sente ele. Muitas vezes ele te incomoda, mas você sente ele. Aí sim, encarnado você pode viver. Então a gente vê muito isso na biodecodificação, e isso tem sido muito rico para mim, que de fato, para a gente solucionar algo que está na nossa psique, um conflito interno, para a gente não levar ele para um âmbito de outra dimensão, um âmbito totalmente desconectado com a realidade, a gente precisa encarnar essa solução. E a gente encarna ela pelos nossos órgãos e pelos nossos sentidos. Então, de fato, nenhum morto que habita conosco pode resolver nenhum problema nesse plano. Tudo que precisa ser resolvido aqui, a gente precisa sentir, viver as emoções, estar encarnado de fato. E o livre-arbítrio, eu acho que ele recai sobre isso também, num sentido até que, para mim, algumas vezes é confundido, principalmente hoje, onde todo mundo tem a sua opinião, a sua forma de pensar, e aquilo vira lei. O livre-arbítrio é o respeito do território meu e do outro. Não é só o meu, não é só o do outro. Em algum lugar, eles precisam estar equiparados. Então, é essa relação de equilíbrio que a gente adquire em dizer, bom, o meu não quero ser desrespeitado, mas eu não posso desrespeitar o outro. E como que eu faço isso? Como que eu levo um olhar de não querer ser prejudicado, mas sem prejudicar o outro? E aí talvez o livre-arbítrio esteja aí. Como a gente coloca isso numa vivência prática, Nereu? Como que a gente coloca isso dentro do nosso set terapêutico? Eu queria que você encerrasse a nossa live falando sobre isso, para a gente não ficar num momento muito filosófico e trazer para a nossa realidade de práticas. Olha, para trazer isso na experiência prática, o mais a gente, como nós já falamos aqui, de respeitar a crença do indivíduo, a gente não invadir nada daquilo que o cliente não está aberto àquilo, e fazer de uma maneira, acreditar muito na sua essência, na essência do cliente, e o que aquilo que vai se fazer é o melhor para mim e para o cliente. E deixar todas as nossas crenças, tanto a minha quanto do cliente, para que o trabalho possa fluir de uma maneira para o que tem que ser. E se eu conseguir fazer um trabalho
respeitando as leis universais, as leis corretas, sem muito. Aí que eu não tenho que te dizer se vai ser assim, assim. É acreditar muito na essência sua e na essência do cliente para que aquele trabalho possa fluir de uma forma que seja bom para os dois. Se isso é bom para mim, bom para ele, bom para o clã dele, bom para o meu clã, a coisa vai fluir como deve se fluir, sem nenhum problema. E a gente tem que confiar nisso. Isso é a minha crença, de confiar no trabalho que leve a isso, que seja útil ao clã do indivíduo, ao meu clã, que se usa ao coletivo, que isso é útil para o todo. Se é um trabalho que vai ser aqui, bom para o clã, bom para a sociedade, bom para o profissional, para o cliente, aí sim a gente confiar nesse tipo de trabalho. Agora eu fecho aqui também, sugerindo também para aqueles que não conhecem, o filme Viva, a Vida é uma Festa, também interessante. E outra boa também, A Roda da Vida e da Morte. Também super interessante, quem quer ler também, depois a gente pode passar. E outra também, que é muito interessante, é o livro Tibetano dos Mortos. Quem quer ampliar mais um pouco sobre os mortos. São livros básicos sobre o tema. E agora eu gostaria que você fechasse. Nereu, Eu depois você agradeço posta. aqui profundamente pelo convite. Eu agradeço profundamente. Eu nem saberia como seria essa live e tal, mas foi uma experiência, é a primeira vez. E eu te agradeço profundamente a todos aqui. Tem muitos conhecidos realmente aqui, pessoas que eu conheço, eu agradeço profundamente. Depois você posta todas essas referências que eu fiquei curioso. Eu acho que tem muita gente também, tá, Nereu? Pronto, a gente passa. Ó, você sabe que eu estou muito feliz da sua presença aqui. Eu vou então fechar com essa frase que a Flávia aqui postou. Acredito que as experiências podem ser vividas de forma maravilhosa por cada um dentro do espaço que lhe parece mais acolhedor. Seus credos e verdades, os rótulos atrapalham muito. Então é isso. Dentro da biodecodificação, a gente tem aprendido muito algo que o Nereu, como psicólogo, já pratica, eu acredito que desde a sua formação, que é alcançar essa empatia com a emoção neutra. E possivelmente, quando o Nereu estava falando, me veio isso. Possivelmente o livre-arbítrio é essa emoção neutra. É quando a gente consegue acompanhar o outro sem interferir naquele caminho que o outro decide seguir, né? Eu gosto muito de uma frase de Bert, quando ele diz, não vou dizer ipsilitris, que eu acho que eu vou errar, mas quando ele diz que o ajudante ou o terapeuta, ele realmente é capaz de ajudar quando ele desiste de querer ajudar. E o ajudado, quando só será capaz de ser ajudado ou auxiliado quando ele realmente desiste de querer a ajuda. Ou seja, é um caminhar juntos. Estamos juntos nessa caminhada. E essa confiança que o Nereu falou, acredito é o que mais vai trazer a união e uma fala em comum entre todos nós. Somos tão diferentes, povos, crenças, cores, culturas, mas mesmo assim a gente fala algo em comum, algo que é humano, algo que é sentido e pode ser emocionado por todos nós. Muito obrigado, Nereu. Muito Deixe se você obrigado a quiser você falar mais também. alguma coisa e a gente Ah, se eu gostaria de despede. falar uma frase que eu gosto, que é uma frase do Jung. Tudo aquilo que eu resisto, que eu fico resistindo, tudo ali que persiste. Tudo que eu resisto, persiste. Tudo que eu odeio, que eu excluo, permanece. Tudo que eu amo, me liberta, se transforma. Então, às vezes, a gente não percebe isso dentro da gente, entendeu? Mas o outro percebe que a gente está com resistência à água. Então, convidando a todos aí, que quebrem a sua resistência e que se abre para o novo, para o todo, e para que sua vida seja transformada. Ame tudo e a todos. Que É a isso vida se aí. transforme.
Obrigado mais uma vez. Tchau. Para quem perguntou, a gente vai salvar esse vídeo, vai estar no meu Instagram, no Instagram do Nereu e no Instagram do Instituto Cíntia Chiarelli, onde a gente faz a nossa formação de terapia de biodecodificação. Tudo de bom, gente. Muito bom essa semana. Obrigado. Obrigado. Felicidade. Boa semana. Boa Obrigado, semana. Nereu. Obrigado você. Beijo para vocês. Beijo, Boa. Nereu.